Bom dia, querido aluno, bom dia, querido ouvinte, você que nos assiste pelo YouTube, pelas redes sociais. Hoje são 18 de agosto de 2024 e vamos estudar a lição cujo título é A União dos Santos. O texto áureo dessa lição se encontra no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21, que nos diz assim: a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como o título nos sugere, essa lição trata justamente da unidade dos crentes, daqueles que fazem parte da Igreja de Jesus Cristo, né? Unidade, o que vem a ser unidade? Procurando aqui no dicionário, a gente pode encontrar a seguinte definição: qualidade do que é um ou único, por oposição de pluralidade, a unidade do poder. O que isso significa, queridos irmãos? A igreja é composta por muitas pessoas, pessoas com diferentes características, pessoas com diferentes histórias de vida, mas que ao se ajuntarem ali na igreja, no convívio da igreja, elas passam a se tornar um só corpo, com um só objetivo, com um só pensamento, com um só alvo, com um só cabeça, que é Jesus Cristo. Nós vamos abordar alguns elementos que contribuem para que essa unidade possa ocorrer, para que a igreja possa ser formada e haja essa unidade de pensamento, essa unidade de objetivos. Como, por exemplo, a hostilização do mundo, como é que isso contribui para que essa unidade seja fortalecida. A ação do Espírito Santo na vida da igreja, que também promove tremendamente a unidade da igreja. Os aspectos doutrinários da fé, que também ajudam a definir limites para que essa unidade seja promovida, a missão a qual a igreja tem que cumprir, que também é outro aspecto que contribui para essa unidade. São esses elementos que nós estaremos agora abordando e refletindo nesta lição. Desde que a igreja foi formada, parece que ela herdou de Cristo, herdou do seu cabeça, essa questão da hostilidade, né? No versículo 19 do capítulo 15 de João, nós temos: se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas o mundo vos odeia porque não sois do mundo. Realmente, nós não somos desse mundo. Nós pertencemos a Deus, pertencemos às coisas celestiais, pertencemos a Jesus Cristo, e uma vez que ele tenha sido odiado, né, lembrando que quando ele aqui esteve, ele lutou contra o sistema religioso de então, que oprimia as pessoas, que impediam que as pessoas tivessem acesso a Deus, e acabou com isso sendo sacrificado. É interessante notarmos aqui, definirmos aqui o que vem a ser mundo, né? Nós temos três aspectos aqui que podemos definir o que vem a ser mundo. O primeiro, mundo em relação à natureza, à criação. Mas não é desse mundo que nós lutamos contra, porque afinal de contas essa é a criação de Deus, foi isso que ele criou, foi todas essas coisas bonitas que nós temos aí na natureza, para o nosso deleite, para que nós cuidássemos. Então, não é desse tipo de mundo que estamos falando. Também temos um mundo em relação às pessoas que aqui habitam, né? Mas também não é desse tipo de mundo que nós estamos falando. Afinal de contas, foi pelas pessoas que Cristo foi sacrificado, foi pelas pessoas que Cristo morreu, foi crucificado ali na cruz. E nós temos um terceiro aspecto de mundo, que são os sistemas que governam esse mundo, as ideologias, as culturas, que muitas das vezes oprimem e sacrificam as pessoas. É desse tipo de mundo que Cristo lutou, né? Quando ele estava aqui lutando, conforme falei,
rei, contra o sistema religioso do seu povo, que oprimia o seu povo e que permitia que somente aqueles que tivessem condições materiais, tivessem posses, bens ou influência, algum tipo de influência política, é que poderiam se chegar para Deus. Era disso que Cristo veio, era para isso que Cristo veio a esse mundo, para permitir que todos, de uma forma universal, pudessem ter acesso a Ele. E por causa disso ele foi odiado, por causa disso ele foi perseguido, por causa dessa atitude dele, ele foi condenado, foi sacrificado e morreu. Então nós temos esse primeiro aspecto aqui da unidade. Com a sua morte, com essa sua luta, é que nós nos fortalecemos, com a nossa fé nós acreditamos nesse sacrifício vicário, nesse sacrifício substituto, né? Uma vez que ele esteve ali no meu lugar, e nos unimos em volta desse sacrifício, dessa característica de Cristo, para que então nós possamos ter um objetivo comum e nós possamos ter essa unidade. Nós temos que perceber também que ao longo da história da igreja, desde que Cristo ascendeu para o céu, e que ela foi ali constituída de forma oficial ali no evento do Pentecostes, a igreja tem sofrido perseguições ao longo de sua história. E nós vemos que sempre que a igreja sofre as perseguições mais tremendas, as perseguições mais ferrenhas, vamos assim dizer, é que há um aumento substancial de pessoas que são agregadas à igreja, que são unidas à igreja. Nós temos ali, por exemplo, a primeira perseguição da igreja, logo em Atos, quando a igreja estava encolhida, reunida dentro de das casas das pessoas que já formavam aquela igreja que muitas vezes chamamos de igreja primitiva, e de repente começam-se a ver a perseguição, muitas perseguições, e a igreja se espalha. A igreja, ela sai do seu encolhimento, daquele momento de, vamos dizer assim, de conforto, né, daquela zona de conforto, como se diz muito, ela sai ao mundo e sai com aquele espírito desejoso de pregar. Nós vemos nos dias de hoje muitos países onde é fechado ao evangelho, que as pessoas que ali estão, que já professam o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, elas têm essa vontade, esse desejo, esse ardor no coração para pregar mais e para pregar mais, e nós vemos que nesses lugares são onde o evangelho mais cresce, porque há a perseguição. Parece-nos que para que haja então esse crescimento, talvez seria-nos necessário vivermos momentos de perseguição, talvez, em nosso país, uma vez que nós vivemos um certo conforto, e com esse conforto, uma certa acomodação, e assim deixamos de fazer, às vezes, em determinados momentos, a obra, a missão, o requisito principal da igreja, que é proclamar o Evangelho de nosso Senhor. Então parece-nos que é um instrumento, talvez um instrumento de Deus, para que a igreja cresça, para que a igreja seja promovida, para que essa unidade de pensamentos e unidade de objetivos, né, ocorra e a igreja avance. Talvez é o que nós precisemos nos dias de hoje, na nossa cidade, no nosso contexto, talvez sairmos da nossa zona de conforto. Temos, talvez, infelizmente, uma perseguição, alguma coisa ali, outra aqui, que nos amedronte um pouco, mas que ao mesmo tempo nos faça ir adiante, que nos faça pregar mais o Evangelho, que nos faça viver mais
o Evangelho de Jesus Cristo. Mas se por um lado nós temos a perseguição como meio de promoção da unidade da igreja, para que essa unidade aconteça, por outro lado nós temos também a ação do Espírito Santo, que é aquele que nos consola, que é aquele que nos capacita a enfrentar esses momentos de dificuldade. João 14, 26 nos diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenha dito. É Ele que nos promove, é Ele que nos ensina, é Ele que nos dá os frutos que estão lá em Gálatas 5:22 e com os quais nós podemos estar unidos, com os quais nós podemos estar trabalhando junto, com os quais nós podemos estar pensando em meios de promover a evangelização, pensando em meios de alcançar recursos para que missionários transculturais possam ir aos campos fora de suas cidades, promover, ensinar, capacitar e apresentar principalmente a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então é esse mesmo Espírito Santo que tem essa tarefa principal. Eu posso sofrer perseguições, sim, a igreja pode passar por esses momentos de dificuldade, sim, mas ela não está sozinha. Jesus Cristo prometeu, Ele cumpriu e Ele nos deixou o Espírito Santo, e é o Espírito Santo hoje quem comanda a igreja através da vida de cada pessoa que se submete à sua ação, para que assim essa unidade também possa acontecer na vida da igreja. O Espírito Santo, ele testifica que nós somos os filhos de Deus. Ele nos revela como vencer o mundo, como vencer esses sistemas que nos oprimem, que nos matam, que nos impede de sermos plenos, que nos impede de refletirmos a imagem e semelhança de Deus que nos habita em nós. É Ele que promove a identidade entre nós, a identidade entre nós e o Senhor Deus. O Espírito Santo também que fará as obras de Deus através de nossas vidas, lembrando sempre que nós somos vasos do Senhor, nós somos ferramentas de Deus para a promoção da sua obra, o qual é através do Espírito Santo que nós iremos conseguir fazer essas obras. É o Espírito Santo também que distribui os dons para edificação da igreja, Existem pessoas que cantam, existem pessoas que ensinam, existem pessoas que pregam, existem pessoas que derramam um amor tremendo na vida da igreja, e isso aí são aspectos, são dons que o Espírito Santo dá a cada um conforme a vontade dele, com o objetivo de que a igreja cresça. Ah, mas eu não sei cantar. Você não sabe cantar, mas com certeza o Espírito Santo deve ter te dado outro dom. Peça a Deus que te ilumine a tua mente, o teu coração, que te mostre como você pode ser útil à tua igreja, como você pode ser útil ao ministério da sua igreja, ao pastor da sua igreja, com o objetivo de que a igreja possa crescer e com o objetivo de que a igreja possa alcançar outras pessoas nesse mundo, que ela possa derramar o amor de Cristo a esse mundo. Então, esses são alguns exemplos do que o Espírito Santo, de como o Espírito Santo atua na igreja, como é o modo como ele opera dentro da igreja para que essa unidade aconteça, para que essa unidade seja fortalecida e a igreja cumpra a sua obra. Bom, nós temos então as perseguições,
como agente de promoção da unidade da igreja, como um instrumento a ser utilizado pela igreja para que essa unidade possa acontecer. Nós temos o Espírito Santo na vida da igreja que promove essa unidade, que fortalece essa unidade. É o grande maestro da igreja, vamos dizer assim. Cristo é o cabeça, mas quem está conosco neste exato momento, atuando dentro da igreja, é o Espírito Santo. E nós temos também as questões doutrinárias que nos cercam, que nos ajudam a definir limites no qual nós podemos e devemos saber como trabalhar, que nos identificam, criam uma identidade, né, naquilo que nós chamamos de denominação, né, que é muito importante também para a promoção dessa unidade da igreja. Somos batistas ligados à Convenção Batista Brasileira e temos lá a nossa, que está lá no site, e eu convido os irmãos a procurarem, baixarem, pedirem ao seu pastor, ou a secretária da igreja, enfim, mas é de fácil acesso, a declaração doutrinária dos batistas brasileiros, né? Que ali está escrito, está definido o que pensamos, o que acreditamos e quais são as doutrinas que nós temos como verdade em nossas vidas. É muito importante nós conhecermos essa declaração. Essa declaração é baseada na Bíblia. Essa declaração você vai encontrar os argumentos bíblicos para que sustentem tais doutrinas. O autor da lição, nesse ponto que fala sobre as doutrinas como forma de unidade da igreja, ele cita o seguinte: a definição do que cremos define as fronteiras do nosso grupo. O conjunto de doutrinas de fé que cremos determina a comunidade que pertencemos e para onde esse grupo de pessoas está indo. Ou seja, determina a nossa identidade, conforme eu falei, determina também os nossos objetivos. Alguns exemplos de doutrinas que a Declaração dos Batistas Brasileiros, a Declaração Doutrinária dos Batistas Brasileiros nos traz a doutrina da glorificação, a autoridade da igreja, que é uma doutrina também, a vida eterna, a doutrina da vida eterna, a divindade de Jesus Cristo, a palavra de Deus, a Bíblia como palavra de Deus, são exemplos de doutrinas que estão ali declarados nessa declaração. Eu convido a você procurar, estudar, ler, porque ali você vai alicerçar e vai embasar a sua fé como batista brasileiro, como aquele que tem uma identidade, como aquele que é reconhecido no meio da população como sendo um batista. E por fim, como último aspecto que o autor da lição nos trouxe como sendo um agente que proporciona a unidade da igreja, é a própria missão ao qual nós sempre trabalhamos, entra ano e sai ano, nós fazemos campanhas, nós mandamos missionários para fora do país, mas lembrando que nós somos missionários também, eles são missionários transculturais, vão para outros países ou vão para outros estados do nosso país, mas nós também temos que fazer a missão aqui na nossa cidade, na nossa rua, na nossa casa, enfim, no nosso trabalho, porque é uma tarefa contínua, o que ao tempo todo tem que ser feito, né? Então, a missão também é um aspecto de unidade, porque nós não somos meramente um grupo religioso que vai aos domingos para a igreja só para cantar, só para louvar, só para prestar um serviço de culto, de louvor e de amor
amor a Deus. Não, vai muito mais do que isso, vai muito além disso. Nós temos uma missão, Mateus 28, portanto, ide, pregai a todas as nações. E é isso que nós temos que fazer discípulos, criar novos discípulos, espalhar o amor de Jesus Cristo. Então, esse fato de termos um objetivo comum nos cria também esse senso de unidade. Porque se eu tenho um grupo, uma igreja, por exemplo, um grupo de pessoas formando uma igreja, mas que tem cada um objetivo diferente, cada um uma visão diferente, acaba não tendo unidade, acaba havendo discórdia, acaba havendo ruptura, rachadura, e a igreja assim não vai à frente. Infelizmente, nós vemos que muitos grupos religiosos, que nós chamaríamos de igreja, afinal a palavra igreja significa o grupo de pessoas que fazem parte daquela congregação que professa o nome de Jesus Cristo, né? Mas nós vemos que muitas igrejas acabam caindo nesse erro porque não conseguem criar essa objetividade comum de todos os seus membros. Cada um tem um interesse, cada um tem uma visão e cada um acaba indo para um lado. E aí a ruptura da igreja. Então, irmãos, com essa lição nós aprendemos que nós temos as perseguições que ocorreram com o cabeça da igreja, Jesus Cristo, mas que ao longo de toda a história da igreja ela sofreu perseguições, mas que foi nessas perseguições que ela mais encontrou o seu crescimento, mais encontrou o seu senso de unidade. Nós vimos também outro agente promotor dessa unidade, que é o Espírito Santo, aquele que articula nos dias de hoje a igreja, aquele que está presente, capacitando, orientando, guiando, movendo a igreja diante do alvo principal. Nós vimos também a importância de termos uma declaração doutrinária, nós termos definido pontos que nos criam fronteiras entre o que é ser e o que não é ser batista, por exemplo, né? Mas que estão embasados no que está escrito na igreja e que nos dá também que nos promove também essa identidade, essa unidade. E vimos, por fim, o objetivo principal da igreja, a missão da igreja como agente promotor de unidade da igreja, que a igreja tem que estar unida em prol desse objetivo. É muito bonito quando nós começamos as nossas campanhas, e vemos isso muito fortemente em nossa igreja, quando começamos as campanhas de missões, sejam nacionais, sejam urbanas, sejam missões mundiais, é ver o engajamento da igreja, é ver as pessoas trabalhando, é ver as pessoas com esse objetivo de arrecadar recursos, de querer fazer o melhor ali para que os missionários que vão para fora de suas terras, de suas cidades, possam fazer a obra de Deus. Mas é bonito também ver quando a igreja se articula para fazer evangelismo, para fazer missões locais, missões na sua cidade, no seu contexto, no seu bairro. É bonito ver isso também. E temos que fortalecer isso, não só nessa igreja, mas como em toda a nossa denominação, como em todas as igrejas, sejam elas co-irmãs batistas também, ou sejam elas de outras denominações que também professam o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Afinal de contas, é somente depois que a palavra, que o amor de Jesus Cristo tiver sido pregado para todo mundo, é que ele voltará. Então temos que nos empenhar sim nessa tarefa ímpar, né? Nessa tarefa boa de que é pregar o amor de Cristo, para que Ele volte logo. É esse meu desejo, é essa minha oração para você, meu querido irmão, meu querido ouvinte, que você possa entender a unidade da igreja e como é necessário que haja unidade na igreja. Existem dificuldades, sim, existem problemas, sim, afinal são pessoas diferentes, seres biológicos, conforme eu sempre digo, com uma estrutura de vida cada um diferente de si, mas é
nesse caldeirão ali de pessoas, vamos dizer assim, é que o Espírito Santo se manifesta, é que o Espírito Santo capacita e a igreja segue adiante. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, e espero que o irmão possa compreender muito sobre igreja, compreender muito sobre a necessidade de unidade da igreja. Amém, queridos irmãos.